Shalom, irmãos. A palavra de hoje está em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 4. Um dia, enquanto Eucana estava sacrificando, ele deu porção de sacrifício para a sua esposa Penina e porções a cada um de seus filhos e filhas. Contudo, a Ana ele deu uma porção dupla, porque ele amava Ana, ainda que o Senhor a tivesse privado de ter filhos. Sua rival escarneceu dela e a fez sentir-se mal, porque o Senhor a tinha privado de ter filhos. Ele fazia o mesmo todos os anos. Cada vez que ele subia à casa do Senhor, ela escarnecia tanto de Ana, que Ana chorava e não comia. Então, todos os anos, Eucana e sua família saía de Ramá até Siló, que era o centro da adoração antes de Jerusalém, para sacrificar ao Senhor. Tudo leva a crer que eram ofertas pacíficas, ofertas de paz. Por quê? Porque esse é o único tipo de sacrifício que o ofertante e a família podia participar. Então, parte era dada ao Senhor e a outra parte era dada ao ofertante, que poderia dividir com quem estivesse perto ou com a família, como foi o caso aqui, que ele dividiu porções para os seus filhos, para Penina, e uma dupla porção para Ana, porque ele tinha uma predileção por ela, vamos dizer assim. Até pela situação, né, de Ana, de ser estéril, tudo leva a crer que ele tinha esse maior cuidado com Ana. E Ana, cansada de ser escarnecida, né, Penina, das provocações, ela teve uma atitude diferente. Ela esperou assim, que todos comessem ali em Siló e foi até o tabernáculo para orar ao Senhor. E ela estava em profunda depressão. A alma dela estava tão angustiada que ela não conseguia pronunciar palavras. E aí a gente sabe da história que Eli confundiu o fato dela estar orando como embriaguez, a julgou, né? Mas aí é outro contexto assim, que a gente pode abrir de uma outra palavra, né? Para falar que como que ele tinha perdido o discernimento a ponto de não saber diferenciar a manifestação de uma pessoa que está orando para uma pessoa que está embriagada. Então, Ana, ela estava em muito sofrimento emocional. E quando Eli questiona ela, né, por que ela estava embriagada, ela responde: não bebi nem vinho, nem outra bebida forte. Antes eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher desprezível, porque eu falei do profundo da minha angústia e da minha ansiedade. Então ela estava em sofrimento emocional. Isso mostra aqui pelas três facetas, pelas três palavras mencionadas aqui. Ela orava em depressão, ela estava com a alma angustiada e em profunda ansiedade. A depressão ela simboliza o apego ao passado. A angústia é uma palavra que é derivada de uma outra palavra grega que significa estreitamento. E a ansiedade é o excesso de futuro. Então, o que eu entendo? Que ela estava nesse lugar de estreitamento, de angústia, afligida pelas coisas do passado e pela insegurança do futuro. Afligida pelo passado, lembrando que todos os anos Penina fazia as mesmas provocações com ela, por ela não poder ter filhos, né? Se sentindo como se estivesse em pecado, como se estivesse sobre juízo, porque ela não era mãe. E nesse lugar de estreitamento também por causa do futuro, que ela não tinha certeza se ela ia ter um filho ou não. E ela estava tão focada no fato de querer um filho, que ela não se atentou para o que era mais importante, que era a subida de toda a família para sacrificar ao Senhor. Ali Eucana, ele entregava ao Senhor uma oferta pacífica, uma oferta que simbolizava a comunhão, a gratidão. E Ana estava tão apegada ao sofrimento dela e à humilhação, que ela não pensava em outra coisa. Mas uma atitude diferente que Ana teve mudou todo o contexto da história de Ana. Parece que virou uma chave e ela entendeu que ela precisava participar desse sacrifício. Ela não comia, o fato dela não comer não era só por causa da tristeza. Isso, no mundo espiritual, estava dizendo que Ana, ela não estava sacrificando ao Senhor, um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração. O fato dela não comer daquela oferta, como a oferta de paz simbolizava aqui,
onde parte daquele sacrifício era dada ao Senhor, outra parte era oferecida ao ofertante, e o ofertante poderia dividir com a família ou com quem ele achasse melhor ali perto, simbolizando a comunhão, ela não tinha entendido essa parte. Então, o fato dela não comer era como se ela não estivesse adorando ao Senhor. Não apenas triste. Ela focou naquilo, somente no fato dela não ser mãe, na humilhação, no problema. E o Senhor queria levá-la além. Foi quando ela foi no tabernáculo, chorou ali diante do Senhor, e o profeta Eli, ouvindo-a, liberou uma palavra: vá em paz, que o Senhor conceda aquilo que está no seu coração. Prova de que ela entendeu aquilo que o Senhor queria é que ela voltou e comeu. E no texto fala que no outro dia, pela manhã, eles sacrificaram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor no outro dia pela manhã, antes de voltarem para Ramá. Esse sacrifício, ele só poderia ser comido, esse alimento desse sacrifício só poderia ser comido no dia. Isso prova que ela entendeu que o Senhor era um anfitrião, que o Senhor estava chamando ela à mesa. Vem, Ana, vem para a comunhão comigo. Foca no que é mais importante, que é a comunhão comigo, Ana. E ali ela entendeu também, como parte desse sacrifício, faz parte do sacrifício das ofertas pacíficas, o voto. Então, houve o sacrifício de Eucana, com as porções, com o próprio animal, e houve o sacrifício dela também, com o voto que ela fez, né, ao Senhor, entregando ao Senhor a vida do filho que viria. E o Senhor recebeu essa oferta de Ana. Nós sabemos quem foi Samuel na história. Então, quem sabe nós não temos focado nos nossos problemas a ponto de deixar nossa adoração ao Senhor de lado. Não é só uma adoração. O Senhor tem a maneira certa de fazer as coisas. Existe a maneira certa de ofertar. Existe o tempo certo de ofertar. Existe a motivação certa. Então, tudo aquilo que estava na lei, né, daquela época deveria ser cumprido rigorosamente para que agradasse ao Senhor. Hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, mas existe a maneira certa de fazer as coisas para o Senhor. Nós estamos no tempo da graça, mas existe uma maneira certa de agir. Então, o voto, a oração, o sacrifício de louvor diante das adversidades são sacrifícios agradáveis ao Senhor. Então, ela voltou, ela comeu, e o semblante dela não era mais triste. Por quê? Porque ela entendeu, ela entregou o futuro, toda a ansiedade aos pés do Senhor ali. E a paz do Senhor, que excede o entendimento, guardou o coração de Ana. Então, que a paz que excede o entendimento guarde o seu coração no dia de hoje. Que essa angústia, esse estreitamento, onde você se encontra, vendo o seu passado, um passado que às vezes é muito distante, mas um passado que às vezes foi ontem, um passado recente, e o futuro que você ainda não conhece, que você possa sair desse lugar de estreitamento, de angústia, e viver o hoje, trazendo ao Senhor tudo aquilo que está no seu coração, colocando sobre Ele a sua ansiedade, tomando sobre você o fardo leve que Ele tem para nos dar. Deus te abençoe, essa palavra para hoje. Shalom, shalom.